Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num tema que está literalmente redesenhando a prática clínica na hepatologia e na metabologia. Vamos analisar um artigo de revisão super novo, recém-saído do forno, que vai ser publicado no JAMA em 2025. O foco é a mudança de paradigma da doença hepática gordurosa para o que agora a gente chama de MAS-SLD, ou doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. E olha, isso não é só uma atualização de nome, é uma virada de chave completa na forma como a gente entende, diagnostica e trata a doença de fígado mais comum do mundo. Antes da gente seguir, é fundamental dar o crédito a quem merece. Todo esse conteúdo que a gente vai discutir aqui foi cuidadosamente preparado e analisado por 3 craques da nutrologia do movimento Nutrologia Brasil: a Teresa Léo, o Frederico Lobo e a Christian Kelly Ponzo. O trabalho deles em traduzir essa ciência de ponta em conhecimento prático é a base de tudo que a gente vai ver a seguir. Bom, e o nosso roteiro de hoje está bem completo. A gente começa com a nova definição de Maslach e por que ela é tão relevante. Depois, vamos passar pela epidemiologia, que é assustadora. Em seguida, diagnóstico e estratificação de risco, que é o pulo do gato na prática. Aí a gente entra no manejo, desde a dieta até as novas drogas. E para fechar, vamos falar de prognóstico e dar uma olhada no futuro do tratamento. Vamos lá? Certo, vamos começar pelo começo. A primeira parte é sobre essa nova era da MASLD. E é importante deixar isso bem claro. A mudança de nome de NAFLD, que era a doença hepática gordurosa não alcoólica, para MASLD, não é só trocar 6 por meia dúzia. É uma mudança profunda na filosofia do diagnóstico. Aquele termo não alcoólica era ruim porque definia uma doença pelo que ela não era, sabe? Além de poder ser bem estigmatizante. A nova nomenclatura joga o componente metabólico para o centro do palco, que é onde a fisiopatologia da doença realmente acontece. A definição agora é super clara e o mais importante é afirmativa. Para a gente diagnosticar Maslach, precisamos de 2 coisas. Primeiro, a prova de que tem gordura no fígado, a esteatose, que geralmente a gente vê no ultrassom. E segundo, a presença de pelo menos um de 5 fatores de risco cardiometabólicos. Ou seja, a gente saiu de um diagnóstico de exclusão, onde precisávamos descartar um monte de coisa, para um diagnóstico de inclusão. Isso deixa tudo mais direto, mais objetivo e, principalmente, coloca a doença hepática exatamente onde ela pertence, dentro do espectro da síndrome metabólica. A grande vantagem da nova definição é o quão prática ela é. Se o paciente tem esteatose no fígado, basta ter um desses 5 critérios para fechar o diagnóstico: sobrepeso ou obesidade, diabetes ou pré-diabetes, hipertensão, triglicerídeos altos ou HDL baixo. Pensa no paciente típico que senta na nossa frente no consultório. Homem, 50 anos, cintura de 105 centímetros e o laudo do ultrassom mostrando esteatose. Pronto. Pela nova definição, ele tem MSLD. É um diagnóstico afirmativo e ponto final. Claro, desde que a gente descarte outras causas e o consumo de álcool seja baixo. Agora vamos para a epidemiologia para a gente entender o tamanho do problema. MSLD não é uma doença qualquer, é uma verdadeira epidemia silenciosa. E por que silenciosa? Porque na maioria das vezes, a esteatose e até mesmo a fibrose inicial não dão sintoma nenhum. O paciente não sente absolutamente nada, as enzimas do fígado podem estar normais e a doença vai progredindo quietinha até chegar em complicações graves como cirrose ou um câncer de fígado. Os números são de cair o queixo. A estimativa é que a Maslach afete entre 30% e 40% da população adulta do mundo. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, imagina uma sala com 10 adultos. Provavelmente 3 ou 4 deles têm a condição. Isso faz dela a doença crônica do fígado mais comum do planeta, superando a prevalência de diabetes e batendo de frente com a da hipertensão. E quando a gente olha para as populações de alto risco, os números ficam ainda mais alarmantes. Em pacientes com diabetes tipo 2, a prevalência dispara para uns 70%. Em pessoas com obesidade, chega a 80%. O recado clínico aqui é fundamental. Nesses grupos, MAS-SLD não é uma suspeita, é quase uma certeza. A questão não é se o paciente obeso ou diabético tem MAS-SLD, a questão é em que estágio da doença ele está. A distribuição pelo mundo também não é igual, e esse dado aqui é super relevante para a gente. A América Latina tem uma das maiores prevalências, beirando os 44,4%, o que só reforça que a gente precisa ter um alto nível de suspeita na nossa prática. Essa prevalência toda tem a ver com uma mistura de fatores, como a predisposição genética, variantes no gene PNPL3, por exemplo, são mais comuns por aqui. E claro, os fatores ambientais, como a nossa dieta cada vez mais cheia de ultraprocessados. E para a gente entender a urgência, vamos olhar para o futuro. As projeções mostram que até 2040, mais da metade da população adulta do mundo, mais de 55%, vai ter MASLD. Esse crescimento todo vem junto com a epidemia de obesidade e síndrome metabólica.
As consequências para os sistemas de saúde são gigantescas. Mais cirrose, mais câncer de fígado e uma demanda crescente por transplantes, com a MASLD já sendo a principal indicação em vários países. Isso nos leva a uma das partes mais importantes para o nosso dia a dia clínico, o diagnóstico e a estratificação de risco. Como tem tanta gente com a doença, o desafio não é só achar a gordura no fígado, isso um ultrassom faz fácil. O verdadeiro objetivo, o pulo do gato, é identificar, dentro desse mar de gente, quem são aqueles que têm fibrose hepática avançada, porque são eles que correm o risco real de ter um desfecho ruim. Então, o ponto central é esse aqui. O estadiamento da fibrose do fígado é o fator prognóstico mais poderoso que existe para morbidade e mortalidade em quem tem MASLD. A progressão da fibrose, do estágio F0 até o F4, que é a cirrose, está diretamente ligada ao risco de o fígado falhar, de ter câncer e de morte por qualquer causa, inclusive cardiovascular. O nosso foco clínico tem que ser quase uma obsessão em quantificar essa fibrose. E a nossa primeira arma nessa batalha é o índice FIB-4. É uma ferramenta validada, de graça e que os exames que a gente pede toda hora. Idade, TGO, TGP e plaquetas. Por ser tão acessível, é perfeita para a triagem inicial na atenção primária, em qualquer consultório. A recomendação é calcular o FIB-4 todo ano em pacientes de alto risco, como diabéticos e obesos, para monitorar a doença sem precisar de nada invasivo. E o fluxo de trabalho que a gente deve seguir é esse algoritmo prático em duas etapas. Primeiro, calcula o FIB-4. Se dá abaixo de 1,3, o risco de fibrose avançada é baixo. Esse paciente pode ser seguido na atenção primária, com foco no controle metabólico. Agora, se o valor der acima de 1,3, que é a chamada zona cinzenta, a gente vai para um segundo teste, como a elastografia transitória, o famoso FibroScan. Se a rigidez do fígado no FibroScan der acima de 8,0 kPa, isso é um sinal de alerta. Aí sim, é hora de encaminhar para o especialista. É um fluxo bem claro e fácil de aplicar. E por que essa pressa toda para estratificar? Porque a velocidade com que a fibrose avança varia muito. Em um paciente que só tem gordura no fígado, a esteatose simples, a progressão de um estágio de fibrose pode levar uns 14 anos. Mas quando entra inflamação na jogada, a esteatohepatite, ou MASH, esse tempo cai pela metade, para uns 7 anos por estágio. Em um paciente com fibrose avançada, um F3, está só 5 ou 7 anos de virar uma cirrose. Achar esse paciente é crucial, porque é a nossa janela de oportunidade para agir de forma agressiva. É uma corrida contra o relógio. Vamos falar de tratamento agora. E aqui as notícias são muito boas. Durante anos e anos, a única ferramenta que a gente tinha era a mudança de estilo de vida. Agora, estamos entrando numa era de tratamento ativo. Vamos começar pelo básico, que é o estilo de vida, que continua sendo a base de tudo para depois a gente explorar as novas e empolgantes opções de remédios que estão mudando o jogo. Nunca, mas nunca mesmo, subestime o poder da mudança de estilo de vida. Esse dado aqui vem de estudos super robustos com biópsias seriadas. Uma perda de peso de 7 a 10% já é o suficiente para melhorar a inflamação, a MASH e estabilizar ou até melhorar a fibrose. Mas o dado mais impressionante é este. Uma perda de mais de 10% do peso pode fazer a fibrose regredir pelo menos um estágio em quase metade dos pacientes. Isso é reverter a doença, pessoal, algo que até pouco tempo atrás a gente nem imaginava ser possível. Os pilares do tratamento de primeira linha são bem conhecidos. Uma dieta com menos calorias, como a mediterrânea, que foca em gorduras boas, fibras e antioxidantes, pelo menos 150 minutos de exercício moderado por semana, sendo que juntar aeróbico com musculação parece ser o ideal, evitar o álcool, que funciona como um segundo golpe no fígado, e para alguns pacientes com obesidade mais grave, a cirurgia bariátrica, que ainda é a intervenção mais potente que a gente tem para resolver a MASH. E agora a gente entra na revolução farmacológica. Pela primeira vez na história, temos medicamentos com aprovação condicional do FDA específicos para tratar a MASH com fibrose moderada a avançada, ou seja, os estágios F2 e F3. Isso é um marco na hepatologia. Significa que para os pacientes de maior risco, aqueles com fibrose de verdade, agora a gente tem uma terapia direta para o fígado, além de todo o manejo do estilo de vida. Olhando essa tabela, a gente vê os dois principais medicamentos do momento. O resmetirom, que é um agonista do receptor de hormônio tireoidiano que age direto no fígado, no estudo Maestro-NASH, bateu as duas metas principais, resolveu a MASH e melhorou a fibrose. Já a semaglutida, um agonista de GLP-1 que a gente já conhece bem, no estudo Essence, mostrou uma taxa de resolução da MASH ainda maior, muito por causa da grande perda de peso que ela causa. Essa diferença nos mecanismos abre a porta para a gente individualizar o tratamento, escolhendo a melhor droga para o perfil de cada paciente.
E tem um ponto extra muito importante sobre o resmetirom, o benefício cardiovascular. Além de agir no fígado, ele melhora muito o perfil de gorduras no sangue, reduzindo LDL, triglicerídeos e, o que é bem notável, a lipoproteína A, que é o fator de risco para o coração super difícil de tratar. Se a gente lembra que a principal causa de morte em pacientes com MASLD é doença cardiovascular, esse efeito extra torna o resmetirom uma opção muito, muito interessante. Agora vamos falar de prognóstico e das implicações sistêmicas, para reforçar uma ideia central. MASLD não é uma doença só do fígado. Ele é a cara da doença metabólica no fígado. Aquele fígado gorduroso não é só uma vítima, ele é um órgão ativo que fica produzindo inflamação e mandando essa disfunção metabólica para o corpo todo. Ele funciona como um motor que alimenta outras doenças. Esse slide aqui mostra um ponto simplesmente fundamental sobre a mortalidade. Em pacientes com MASLD que ainda não têm cirrose, a principal causa de morte é doença cardiovascular, seguida por cânceres fora do fígado. As complicações do fígado só se tornam a principal ameaça depois que a cirrose se instala, e mesmo assim, o risco cardiovascular continua altíssimo. Isso nos obriga a tratar não só o fígado, mas todo o perfil de risco cardiometabólico do paciente. E esse gráfico mostra bem o risco aumentado de outras doenças. Pacientes com MASLD têm mais que o dobro do risco de desenvolver diabetes tipo 2. Aliás, essa relação é uma via de mão dupla, um verdadeiro círculo vicioso. Também tem um risco 43% maior de doença renal crônica e 50% maior de insuficiência cardíaca. A MASLD é um fator de risco independente para tudo isso, mostrando como a saúde do fígado, dos rins e do coração estão totalmente conectadas. E além do risco cardiovascular, a MASLD também é um fator de risco para o câncer em vários outros órgãos. Existe um aumento documentado no risco de câncer do sistema digestivo, como esôfago, estômago e pâncreas, além do colo retal e até de tumores ligados a hormônios, como o de mama e os ginecológicos. Os mecanismos por trás disso envolvem a hiperinsulinemia crônica, a inflamação de baixo grau que se espalha pelo corpo e até as alterações nas bactérias do intestino, tudo isso sendo orquestrado pelo fígado doente. Vamos para a nossa última parte olhando para o futuro. O que a gente pode esperar para os próximos anos no diagnóstico e tratamento da MASLD? Nós estamos num ponto de virada, saindo de uma abordagem que só reagia às complicações para uma abordagem proativa, que identifica o risco cedo e previne a progressão da doença. O pipeline de novas drogas está fervilhando. Terapias como os agonistas duplos e triplos de incretinas, como a tirzepatida, que tem efeitos metabólicos superpotentes, já estão mostrando resultados excelentes. As gliflosinas ou inibidores de SGLT2 e os agonistas pan-PPAR, como o lanifibranor, que agem em várias frentes metabólicas inflamatórias, também estão na fase 3. E no futuro um pouco mais distante, a gente pode esperar até terapias genéticas, mirando em alvos como o PNLPA3 para aqueles pacientes com maior risco genético. E o futuro do diagnóstico e do monitoramento também está evoluindo. A gente está se afastando da biópsia de fígado e caminhando para um manejo baseado em painéis de exames de sangue, que vão poder diagnosticar a MASH e estadiar a fibrose, em escolhas de risco genético para achar quem tem mais risco desde cedo e até em assinaturas do microbioma intestinal para guiar um tratamento que seja realmente personalizado e de precisão. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Com todas essas novas drogas e biomarcadores aparecendo, será que a gente está finalmente entrando na era em que vamos poder não só tratar, mas de fato prevenir a progressão da MASLD de forma personalizada, mudando a história natural dessa epidemia? A resposta parece ser um sim bem otimista. Mas isso vai exigir uma abordagem multidisciplinar, com hepatologistas, endocrinologistas, cardiologistas e nutrólogos trabalhando juntos, para a gente finalmente conseguir controlar essa epidemia silenciosa. Muito obrigado por acompanharem esta análise.